Bem-vindo ao canal LR Direito. Meu nome é Luiz Renato. Esse é o projeto Crescer Direito, agregando conhecimento. Vamos dar continuidade às nossas aulas de direito constitucional, tratando dos princípios fundamentais, iniciando pelo artigo 1º, que diz: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Vamos ver primeiro essas palavras que estão em vermelho. República. República é forma de governo. Para a gente poder guardar, a gente usa o mnemônico fogo no remo. Fogo de forma de governo, fogo. E remo de república ou monarquia. O Brasil tem a república como forma de governo. Uma das características da república é que tem eletividade, temporariedade, responsabilidade política do chefe do Estado e prestação de contas pela administração pública. Então nós observamos que o Brasil tem como forma de governo república e observamos que tem como forma de Estado a forma federativa. Forma de Estado pode ser federativo ou unitário. O Brasil ele tem a federação como forma de Estado. Se nós observarmos, nós vamos perceber que a República Federativa do Brasil é formada pela União, Estados-membros ou Estados federados, municípios e Distrito Federal. O que significa dizer que os assuntos políticos e administrativos nacionais é competência da União. Os assuntos políticos e administrativos regionais é de competência dos Estados-membros ou Estados federados. Os assuntos políticos e administrativos no âmbito local é do município. E os assuntos do Distrito Federal é tanto de competência regional como de competência local. Nós observamos também que o nome oficial do Brasil é República Federativa do Brasil. Esse é o nome oficial do Brasil. E, ainda dentro do artigo 1º, a gente observa que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. O que significa dizer que não pode haver a separação ou secessão. O que significa dizer que não pode haver ideia de emancipação. Quando nós estudamos a história, nós observamos que houve a Guerra dos Farrapos, um exemplo, quando o Sul quis se emancipar do país, quis se tornar um novo país, separar do Brasil. Isso é o que o artigo 1º ele diz que não pode acontecer, que é a união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Nenhum dos estados, nenhum dos municípios, nem do Distrito Federal pode, segundo a nossa Constituição, ter a ideia de emancipação. Não é permitido juridicamente. O direito não permite que ocorra separação do Estado. Por isso que no artigo 1º diz que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Então, nós observamos aqui, de início, forma de governo, república. Forma de Estado, federativo. Nome oficial do Brasil, República Federativa do Brasil. E que não pode haver a separação dos estados, municípios e do Distrito Federal da República Federativa do Brasil. Ser emancipado, separado, secessão. Continuando a nossa aula, vamos ainda dentro dos princípios fundamentais, no artigo 1º, nós observamos que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. O Estado é formado no sentido de território, soberano e de um povo assentado. Democrático de direito. Democracia, o termo democrático, democracia, significa governo do povo. Então, aqui a gente observa que o Estado Democrático de Direito está vinculado a ser conduzido por uma lei previamente estabelecida, fruto da vontade popular. Então, agora nós vamos observar os fundamentos da República Federativa do Brasil. Vamos ver então agora os fundamentos. O artigo 1º diz: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, primeiro, a soberania.
Soberania no sentido de poder para cuidar dos seus próprios assuntos internos e externos, né? Isso é a soberania. Cidadania tem como fundamento a cidadania, que é a condição de ser cidadão da República Federativa do Brasil, e os direitos que resultam deste fato envolvem pertencer a um Estado em que vive e receber proteção e segurança, tendo direitos e deveres a cumprir com o Estado em que vive. Depois nós vemos a dignidade da pessoa humana. É de maneira bem ampla a garantia do reconhecimento do valor do indivíduo, com a defesa da existência de um mínimo existencial composto de um conjunto de bens e utilidades básicas para a existência física e indispensável ao desfrute da própria liberdade. Depois nós observamos os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. É a demonstração de harmonizar os interesses e valores sociais e a livre iniciativa, equilibrar as relações de interesse. Pluralismo político é o reconhecimento dos diversos pensamentos políticos permitidos a diversos grupos de ideologia, não permitindo apenas a intolerância. E aí, então, para a gente guardar os fundamentos da República Federativa do Brasil, né, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político. Nós usamos, então, o mnemônico SOCIDIVAPLU. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Esses são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Continuando aqui, dentro dos princípios fundamentais, vamos ver agora no artigo 1º o parágrafo único que diz: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, o titular do poder é o povo. O povo exerce esse poder indiretamente ou diretamente. Indiretamente, pelos representantes eleitos. Diretamente, conforme o artigo 14 da Constituição Federal, pelo plebiscito, consulta popular prévia, pelo referendo, consulta popular posterior e pela iniciativa popular. Prosseguindo, vamos ver agora o artigo 2º. O artigo 2º diz que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Poderes. O poder é uno e indivisível do Estado. O que se divide são as funções políticas do Estado. O executivo tem a função típica de administrar, o legislativo a função típica de legislar e o judiciário a função típica jurisdicional, de julgar. Outro termo importante aqui, dentro do artigo 2º, é esse termo independentes. São poderes da União independentes e harmônicos entre si. Independentes no aspecto de são poderes independentes de hierarquia. Há uma ausência de hierarquia entre os poderes e sem relação de subordinação. Cada poder exerce as suas funções típicas e atípicas independentemente dos demais poderes. Harmônicos são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Harmônicos. O que existe é uma relação integrada com respeito às funções típicas de cada poder. E aqui então nós encerramos a nossa aula de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima aula.